Bom dia, irmãos, com Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Estamos num tempo difícil, mas Deus sabe melhor. Não há nada que está a acontecer neste mundo que talvez isso poderia surpreender a Deus. Porque se isso Deus o visse, ele teria grande prejuízo na terra. Ele não poderia permitir que a doença viesse e os filhos ficassem aquarentenados e o diabo apoderasse os filhos de Deus. Mas se ele deixa, ele foi ver que mesmo que o Satanás fosse à terra, desde lá do céu, tentasse montar todas as suas armaduras para poder enganar e destruir o Filho de Deus, ele foi ver que sempre iria recuperar os filhos sem nenhuma queda. Sendo assim, nós vamos ler as nossas Bíblias no livro de Efésios, carta aos Efésios, lendo começando do capítulo 1, do verso 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Aos santos da Beira, aos santos da era de Laodiceia, também são endereçados a essa carta. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glórias da sua graça, e pela qual nos fez agradáveis assim no amado. Está vendo? Tu foste feito agradável na eleição. Ele te fez agradável, porque era agradável aos olhos dele. Na eleição, graças a Deus. Fez agradável assim no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas. Nossas ofensas já foram. Remissão é ser redimido, ser afastadas. As ofensas, os pecados que nós tínhamos, quando ele nos elegeu, esses todos os pecados, essas todas as ofensas foram afastadas. As quedas que nós poderíamos passar foram afastadas. Por isso diz aqui que pelo seu sangue a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Isso tudo segundo a riqueza da sua graça. Glórias a Deus. Que ele fez abundar, graça foi abundada para conosco em toda a sabedoria e prudência. Olha só. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Tudo estava arrumado nele. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança. Escute, nele fomos feito herança. Nele fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Ele fez isso de acordo com o conselho da sua vontade. Consenso que ele chegou foi de olhar você como um filho obediente. O consenso, no conselho dele, no consenso dele, ele te viu como um filho obediente, que sairia do trono, viria à terra a ser homem,
e voltaria você com um senso de conhecer o Criador. O qual é o penhor? Será que saltei? Deixa eu ver. O conselho da sua vontade. 12. O fim de sermos para louvor da sua glória. Nós os que primeiro esperamos em Cristo. Graças a Deus. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade. São Paulo endereça aos Efesianos. Que este beneplácito, esse conselho, este consenso que Deus chegou, não somente a ele, Paulo, mas ele disse também a vocês que estão em Éfeso. Eu digo também a vocês, a nós que estamos na Laodiceia. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Está vendo? Depois de termos recebido o evangelho da salvação, o evangelho certo, tendo nele também crido, não só recebemos, mas também cremos nestas mensagens. Foste selado com o Espírito Santo da promessa. A todos que ouviram esta mensagem, receberam esta mensagem, da qual pelo conselho de Deus foi afastado os pecados, foi perdoado desde antes da fundação do mundo. A Bíblia afirma aqui, dizendo no 13, que fostes selado com o Espírito Santo da promessa. Todo que foi selado pelo Espírito Santo, ele não pode se perder. Nunca vai se perder. Porque o Espírito Santo é o selo de Deus que mostra que este redimiu. Este está salvo. Todo que recebeu o Espírito Santo é o salvo. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Nós temos uma possessão adquirida. E a possessão adquirida para nós não é uma coisa terrena, não. A melhor possessão que nós adquirimos como filhos adotivos foi de sermos dados a vida eterna. Essa é a grande herança que o filho tem, a vida eterna. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós. Irmãos, escutem, Paulo disse, por ter ouvido que vocês lá em Éfeso creram nesta mensagem que eu prego, receberam o Senhor Jesus que eu sirvo, não me canso de dar glórias a Deus por vocês. Diante desta fé que vocês têm em todo o período, a vossa fé na construção, as mãos que estão dando, as vossas contribuições, a vossa fé me faz ferver e não cansamos com essa junta dar glórias a Deus e ajoelharmos para que o Senhor continue vos abençoando. Paulo fazia isso para os Efesianos. Ele diz assim, no 16, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Escuta, sempre Paulo lembrou aquela gente nas suas orações. E nós sempre lembramos a vocês nas nossas orações. Esta é a grande graça que nós temos, de lembrar-vos nas nossas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu nome conhecimento e espírito de sabedoria e de revelação. Graças a Deus. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Um homem revelado, ele conhece a esperança do seu chamado, da sua vocação. Já não é atrapalhado, não é enganado com falsas doutrinas. E quais as riquezas da glória da sua herança
nos santos, o qual a sobressalente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principado, e poder, e potestade e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Paulo estava dando profecia, não só naquela era de Éfeso, mas nas outras eras sucessivas. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Bom, irmão, eu para hoje, eu quero atribuir como tema como é que um filho passa a ser adoçado, adotivo. Adoção do filho que eu quero dar. Como é que um filho é adotado? Porque todo filho adotado, ele tem que ter algumas características, evidências, que comovem o pai para o adotar. Toda pessoa que quer adotar um filho, ele tem que ver algumas evidências no filho que deve ser adotado. Ou ele adotaria o filho, ou nunca adotaria o filho. Agora, o profeta prega na mensagem, são várias mensagens, mas eu preferi esta mensagem aqui, nomes de blasfêmia, que o profeta pregou. Ele começa na página 21. Vocês se lembram no livro de Mateus capítulo 17, versículo 1 ao 5, Jesus no monte da transfiguração? Vocês já me ouviram? Escutai-o. Uma mensagem que ele titulou, escutai-o. Aquele sermão que eu, não há muito aqui, mais ou menos 1 ano atrás, preguei, que se tornou tão popular este tema, escutai-o. A colocação de um filho em posição, em Éfesos capítulo 1, que nós lemos, também Deus nos predestinou para filhos de adoção. Veja, uma família, quando um filho nasce nessa família, é filho nessa ocasião. Quando o filho nasce numa família, esse filho pode ser obediente, pode não ser obediente, ele nasce exatamente como filho naquela família. Mas aquele filho tinha instrutores para criá-lo. Isso é Antigo Testamento. O pai nascia, não era ele autor de criar o seu filho, educar sozinho. Eles davam um instrutor lá no Antigo Testamento para educar este filho, ser criado na vontade perfeita do pai. Vem? E se esse filho nunca chegasse a ser o tipo certo do filho, se este filho não chegasse ao nível do que o pai desejava que o filho fosse, ele nunca se tornava herdeiro. Graças a Deus. Se esse filho não chegasse à posição que o pai desejava de ser, mesmo que fosse filho que ele nasceu, o profeta diz que ele não poderia ser herdeiro da casa. Esta é a razão que vocês podem olhar um pai nascendo muitos filhos, mas sendo dito um que é mais amado do pai do que os outros. E às vezes a herdade do pai passa para aquele. Então o segredo de ser filho não é somente ser nascido ali, que se chama de filho, é a obediência.
É o comportamento do filho que o faz ser amado por pai. Não é o nascimento, não. É o comportamento do filho que o coloca em posição de adoção. Mas se ele fosse o filho certo e filho que obedecesse ao seu pai, então aquele filho era adotado ou colocado na posição. Ele se tornava herdeiro de que o pai tinha. Tudo que o pai tinha, ele poderia ser o herdeiro. E é isso o que Deus estava fazendo no Monte da Transfiguração, onde ele disse: este é meu filho amado. Onde Jesus foi adotado como filho, naquele Monte de Transfiguração, e foi por causa da obediência que Jesus teve ao longo da terra. Ele foi tentado, mas ele não caiu. Ele passou por toda, até suportar a cruz. Deus tinha que o adotar. Este foi o filho criado sobremaneira de Deus. Cumpriu os requisitos de Deus. Tinha que o adotar como filho naquela montanha de transfiguração. Mas escute como o profeta disse. É isso o que Deus estava fazendo no Monte da Transfiguração. Quando ele tomou o seu próprio filho, depois de ter sido provado, ele ser o filho certo, está vendo? E havia resistido todas as tentações. Ele o levou no Monte de Transfiguração e fez sombra sobre ele. Irmãos, escutem. Deus, para exaltar o Cristo, ele tinha que o levar até naquele Monte de Transfiguração. E no Antigo Testamento, quando o filho tornava 100% comportado, seguia tudo o que o pai desejava, quando esse filho tornava agradável aos olhos do pai, disse, ele era levado, era apresentado ao público. Como Jesus foi na montanha, disse, o filho era exaltado. E ele tomava toda a posse que o pai tinha, o pai o entregava. E ele tomava conta de tudo. Por isso Jesus disse, tudo o pai lhe deu. É porque ele foi adotado. Ele foi um filho adotivo. Vem, ele o levou no Monte de Transfiguração e fez sombra sobre ele. Sabe, no Antigo Testamento tomava um filho, vestia-no de boa e bela vestimenta e o colocava diante do púlpito e tinha uma cerimônia de colocação, ou chamamos de adoção. Havia cerimônia de adoção para o filho obediente. Aí em Gálatas, de certo modo, acho que São Paulo se referiu isso como adoção de filhos, como o filho era adotado. Agora, ao colocar um filho, os ministros entenderão, e leitores espirituais da Bíblia, uma colocação dentre filhos. E em todas as palavras, o filho era filho quando nascia. Estão vendo? O filho era filho sim, quando nascia. Foi aí onde o nosso povo pentecostal cometeu seu erro. Nascer na família pelo Espírito Santo, isso mesmo. Mas depois devemos ser o tipo certo de filhos, depois de receber a palavra. Devemos ter os verdadeiros tipos de filhos, instruídos pelo instrutor certo, está vendo? Sim, somos igrejas ao nível do mundo, mas queremos saber, temos o instrutor certo? Nós somos verdadeiros porque temos um instrutor certo, e esse instrutor certo é o Espírito Santo. Agora, se um homem na era antiga pensasse em seu filho e quisesse que ele fosse o tipo certo de filho, ele pegava o melhor instrutor, veja, aí no antigo, o melhor instrutor que pudesse achar, o melhor professor, porque queria que o seu filho crescesse e ser como seu pai. Está vendo? Então ele pegava o instrutor certo. Esta é a razão de vocês verem em cada era
Deus enviar o Espírito Santo, porque Ele quer que a sua igreja fosse instruída pelo Espírito Santo para ser como Ele. Agora, se um homem na terra, o irmão Branham sublinha, agora, se um homem na terra pensava no melhor instrutor, e Deus, nosso Pai, é que poderia deixar isso? Não. Agora, Ele nunca pegou bispos e cardeais e sacerdotes. Ele pegou o Espírito Santo para ser o nosso instrutor. E o Espírito Santo é o nosso professor. E ele está na igreja. Ele leva recado ao Pai. O Espírito Santo está na igreja. É Ele que leva informação ao Pai. Graças te damos, ó Pai. Os seus filhos estão crendo na mensagem que o Senhor enviou. Os seus filhos estão vivendo a vida que o Senhor os ordenou para viver. E então, se o pai, o instrutor, chegasse e dissesse, olha, se o pai ou o instrutor chegasse, ora pai, agora, ele não vai pegar um tipo de instrutor que queira um motivo de orgulho. Vocês sabem, chamamos disso, dissesse, se eu contasse para o pai alguma coisa sobre aquele menininho, de qualquer forma, é um renegado. Mas se eu contar ao pai, o pai talvez me dê um... O profeta disse, e que tal o instrutor? Se ele dissesse assim, agora se eu ir contar ao pai que o seu filho está a comportar mal, o pai há de negar este filho. Se calhar há de lhe ver mal esse filho. Então o irmão Branham disse, esse não seria um bom tipo de instrutor. Ele tem que falar tudo o que se passa com o filho lá. E na página 22, mas aumento, esse não é o tipo certo de instrutor. Escute, o tipo certo de pregador, o tipo certo do pastor, ele tem que falar a verdade ao povo. Não pode dizer, se isso falar vai ferir o povo. Se eu corrigir esta criança, porque o pai quer adotar esta criança. E essa criança, se perder a adoção verdadeira, o culpado é o instrutor. Este que é o culpado. Se o instrutor ser rigoroso, reportar cada passo do filho ao pai, este filho, tenho por certo que ele será um filho bem adotado. Esse não é o tipo certo de instrutor. O tipo certo de instrutor é honesto. Diz a verdade. E o Espírito Santo diz a verdade quando ele chega diante de Deus. Por nós. Sim. Isso é na página 22. Então, ele soube. O que você acha? Ele se envergonharia hoje de dizer se o Espírito Santo é o Espírito que fala a verdade? Vocês lembram? Foi o Espírito Santo que diz assim, que vos ensinou para vocês fugir, raça de víbora. É o Espírito Santo que disse que o machado está colocado sobre a raiz. O irmão Branham disse, se esse Espírito Santo lá foi o Espírito Santo que falou a verdade, parou com o certo, exortou o povo, criticou o povo errado. Este tempo, se chegar, é que vai poupar. Ele tem que ser o mesmo como foi ontem. Então, ele sobe. O que você acha? Ele se envergonharia hoje de dizer, tuas filhas estão todos cortando o cabelo e tu lhes dissesses para não fazê-lo. Os teus filhos estão tão inclinados a organizar que simplesmente não conseguem estar de acordo. E isso é. E então, adotando isto, por aquilo, como ele deve envergonhar-se? Mas como esse instrutor adoraria chegar e dizer, que coisa, esse filho é um verdadeiro filho. Ele é exatamente como o pai. Como ele adotaria, como ele adoraria dizer isto. Está vendo? Então o pai fica cheio de orgulho e diz, este é o meu filho.
Foi exatamente isso o que Deus fez no Monte da Transfiguração. Notem que ali apareceu Moisés e Elias. E Pedro, todo animado, o sobrenatural havia sido feito. O Pedro ficou animado. Ele disse: edifiquemos 3 tabernáculos, um para ti, e um para Moisés, e um para Elias. Enquanto ainda falava, Deus o deixou claro, o deixou calado, como queria dizer. Ele disse: este é meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. Está vendo? Deus se colocou no fundo. E este é meu filho. Deus se colocou no fundo. Moisés representava a lei. Veja, profeta, como está dizendo. Moisés representava a lei. Os profetas representavam a justiça dele. Não poderíamos viver pela sua lei. Quando Pedro dizia devíamos construir tabernáculo para Moisés, o irmão Branham está mostrando que o Pedro ainda queria ter a mente de querer viver com a lei. Queria viver como a lei dizia. Queria viver como os profetas diziam. Por isso veio a correção dizendo: não, esta não é a vez das leis, mas é a vez da graça desse filho. Escute a graça. Escute a graça. Esta não é a hora de escutar a lei, mas é a hora de escutar Jesus. Então o profeta ele, edifiquemos 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés, um para Elias. Enquanto ainda falava, Deus o deixou calado. Ele disse: este é meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. Está vendo? Deus se colocou no fundo. E este é meu filho. Moisés representava a lei. Os profetas representavam a justiça dele. Não poderíamos viver pela sua lei. Não poderíamos viver pela sua justiça. Que são esses tabernáculos de Elias e Moisés que o Pedro pedia para que construísse. O irmão Branham disse: não poderia aguentar, não estava a aguentar querer viver de acordo com a lei, de acordo com a justiça que os profetas diziam, para serem salvos, sejam justos. Diz: não poderíamos viver por isso. Não poderíamos viver pela sua lei. Não poderíamos viver pela sua justiça. Não peço justiça. Quero misericórdia, não justiça. Não consigo cumprir sua lei. Não consigo cumprir sua justiça. Mas preciso da sua misericórdia. E Deus disse que a lei e a justiça foram cumpridas nele. Ele é meu amado filho, escutai-o. É esse o tal. Agora, no Antigo Testamento, quando aquele filho era adotado ou colocado na família, seu nome tinha tanto valor no cheque como o do seu pai. Sim, senhor. Não tinha tinha um anel naqueles dias, uma marca, timbre, e cuspia nele. O irmão Branham faz o som de cuspir e bate no púlpito com o punho. Colocavam este é filho, né? Esse anel colocava no filho e era um timbre. Isso era apenas um sinal. O filho, quando era adotado, era colocado anel, que era timbre. Tinha um timbre. Quer dizer, esse filho já que foi adotado, comportado. Escuteu, aquilo anima a alma, não? Graças a Deus. Timbre, isso era apenas um símbolo, aquilo. Ele usava o anel do seu pai. Ele usava o anel do seu pai. O pai não comprava um novo anel. Isso é que deveria saber. O pai não comprava um novo anel, mas sim ele tirava o seu próprio anel e punha no filho. Jesus não nos enviou outro Espírito Santo. Foi o próprio Espírito Santo que ele nos deu dele. Foi
Foi o próprio Espírito dele que nos deu para sermos filhos adotados. Esperai em Jerusalém até que sejais revestidos pelo Espírito Santo, que vem do alto. Glórias a Deus. Ele é o nosso instrutor, disse: vos enviarei o Espírito de verdade, o qual, quando este vier, vos guiará em toda a verdade. O instrutor está nos guiando em toda a verdade. Ele usava o anelo do seu pai, seu timbre, e esse tinha tanto valor como o de seu pai. Ele tinha tanto valor como o do seu pai. Nota, veja em Gálatas capítulo 4:4. Em capítulo 4, versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Assim de recebermos a adoção de filhos. Agora, quando Jesus tinha sido obediente, Jesus a Deus, Deus o colocou em posição. Este é ele. Quando Jesus foi obediente ao seu pai, escuta, irmão, o Antigo Testamento, quando o filho era adotado, disse que o pai sacava o anel dele e colocava no filho. Olha isso como é profundo. Se você for anotar, esta foi a razão de dizer que Deus não estava do lado de Jesus, estava em Jesus, como o anel estava no filho. O anel do pai estava no filho. O Espírito Santo estava em Jesus. E o Espírito Santo está na igreja, não está na casa, não. Já está na igreja há muito tempo para o identificar que tu és o filho comportado, adotado pela sua graça, pela sua vontade. Agora, quando o membro nasce pelo Espírito Santo na família de Deus e provou ter estas virtudes nele, que Deus pode ver virtude, sabedoria, temperança, paciência, bondade fraternal, piedade nele, então Deus o sela, o coloca na posição, e aí então, quando se vê os filhos e filhas de Deus, olha, irmão, o profeta fala alguma coisa nisto aqui. Como é que o Espírito Santo desce na pessoa? Espírito Santo, como é que ele vai anelar? Ele vai anelar na medida em que ele vê que esse filho, na verdade, é comportado. Ele tem fé, tem virtude, tem conhecimento, tem temperança, ele tem paciência, piedade, amor fraternal. E onde desce a coroa, anela o Espírito Santo, é quando desce. O Espírito Santo desce onde tem requisitos para descer. Onde tem fé, tem virtude, tem esperança. É onde desce. Como vai descer em uma denominação que não quer a palavra toda? Agora, quando o membro nasce pelo Espírito Santo na família de Deus e provou ter estas virtudes, nele, que Deus pode ver virtude, sabedoria, temperança, paciência, bondade, fraternal e piedade nele, então Deus o sela ou o coloca na posição. E aí é então quando se vêem os filhos e filhas de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 30, diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado até o dia da vossa redenção. Agora, alguns de vocês batistas que querem ir em segurança eterna, agora, se chegarmos a esse castigo, a este estágio, eu ficarei com vocês. Vem, irmão Branham disse, vocês, companheiros das diversas igrejas, batistas, seja o que for, se vocês aceitarem atingir esse estágio de fé, virtude, temperança, aí estarei com vocês. E o irmão Branham era o Espírito Santo nele. E por esta razão que vocês vão encontrar, ele não se uniu tanto à denominação, porque a denominação negaram esses requisitos.
Ele ia numa das denominações que creria naqueles requisitos, porque ele representava o Espírito Santo para selar, receber a mensagem, receber o verdadeiro instrutor. Vem. Que é segurança eterna? Se chegar a esse ponto, mas simplesmente dizer, qualquer um dizer, irei unir-me à Igreja Batista, sou presbiteriano, tenho segurança eterna. Isso é errado. A sua própria vida prova que você não a tem. Até que isto esteja aí. E Deus adotou você e selou você pelo Espírito Santo em seu reino. Então, não tem como sair disso. Todo filho, quando chega ao nível de ser adotado, confirmado pelo professor, o instrutor, e o pai tira o seu anel, o coloca, não tem como esse filho ser reprovado mais. Quem poderia se levantar? Se diz assim que ele levantava o filho em frente dos ministros no púlpito, dizia que este filho é um filho que me obedece. De hoje para frente toda a minha herança passa para ele. Quem poderia levantar no banco, dizer não presta esse filho? Não havia mais, irmão. Não havia mais. Ele foi provado por pai. Você pensa que depois de Deus ter te provado, alguém levantar e dizer aquele não presta? Isso não te tira da presença de Deus. Em nenhuma maneira. Não há forma. Não há como isso te tirar da presença de Deus. Ele está consigo nas suas baixas, nas suas lutas. Ele está consigo pronto para te apoiar. Oh, glória a Deus. Você está eternamente seguro. Você está eternamente seguro. Então não tem como sair disso. Você está eternamente seguro. O irmão Branham disse, creia. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual é você é todo, e sua virtude, pias estão selados até o dia da redenção. Creio que há uma noiva que é predestinada. Creio que Deus disse que ele teria uma igreja sem mácula, nem ruga. Creio em predestinação, que a noiva é predestinada. Ela terá de estar lá. Espero estar com ela. Irmão Branham diz, creio que a noiva estará lá e eu espero estar com ela. Você também lá espera estar com ela. Espera estar naquele grupo. Estar com esta noiva. Isso é. Está vendo? Estou com ela. Irmão Branham diz, estou com ela, esta noiva. O Espírito Santo estava com a noiva. E ele disse, espero estar mais com ela. Olha, segredo. Irmão Branham disse, estou com ela agora. A noiva que vai estar lá com ela, já estava com o irmão Branham na terra. Graças a Deus. A noiva. Irmãos, os que receberam o Espírito Santo são aqueles que estavam com o Espírito Santo. Senão não ia receber o Espírito Santo. Os que vão entrar no reino, são aqueles que vieram do reino. Amém. Senão não vão entrar no reino, não. Graças a Deus. Está vendo? Estou com ela agora. Depende do seu operar. Minha própria salvação com Deus. Até estas coisas serem aprovadas de Deus. Então, ser selado no reino de Deus. Está selado até o dia da redenção. Esse foi o sonho dela. Uma irmã acabava de sonhar alguma coisa aí. O irmão Branham estava interpretando e aqui estava dando conclusão. Isso foi o sonho desta irmã. Achei que foi lindo. Agora, portanto, quando ela assim faz, quando essa igreja chega a esse ponto, o indivíduo, a igreja estará lá. Se ela chegar no tempo de ter aquela posição, o amor que é o anel, lá no Antigo Testamento, que é o Espírito Santo. Olha só, o Espírito Santo não desceu com o estandarte de falta. Porque há muita gente que diz, eu não sei se tem o Espírito Santo ou não, mas eu pergunto, você tem todo o estandarte feito? Porque o Espírito Santo, quando desceu, o amor fraternal, quando desceu,
O amor quando desceu tinha que descer no amor fraternal. Você quando chega a ter todo esse requisito é quando o Espírito Santo desce. E quem tem esse requisito, senão aquele que também recebeu o Espírito Santo? Vem? Oh, como me torno parte dela? O Abraão pergunta, como é que vou me tornar parte dela? Ou dessa igreja predestinada? E ser parte dela? Ao estar nela? Como entro nela? Por batismo, por um Espírito. Ele fala, primeiras cartas aos Coríntios, capítulo 12. Todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo batizado nele. Mas você não pode fincar estas coisinhas e dizer, falei em língua, eu o tenho. Você sai por aí, por aqui, irado, e xinca, se porta individualmente. Vem? Está vendo? E isso é por penas. Isso é por penas de pavão. Escute. É uma ave que o irmão Branham está dizendo. Você é por penas de pavão. Dizer, eu falei em língua, tenho o Espírito Santo. Disse, é por pena de um pavão. No pássaro azul. Pássaro azul, você põe outras penas. Está vendo? Você não pode fazer isso. Sua própria vida prova que não é. Ele falou de uma ave preta. Disse, imaginemos que a ave preta tentar se camuflar. Colocar a ave branca. As penas, como queria dizer, penas brancas naquela ave. Ela é preta, a ave toda. Tem penas pretas. Mas como desejou, né, ter penas brancas, então colocou penas brancas lá. O irmão Branham disse, aquelas penas não vão permanecer lá, vão cair. Como é que vão cair? Porque essas penas que tem como branca, elas não está ligado ao exterior, está ligado ao interior. Já tem enzimas que, mesmo cair, sempre há de sair e há de fluir para tirar sempre penas brancas. Já tem estruturas para tirar penas brancas. Irmão, a pessoa com o Espírito Santo, mesmo que ele tenha dificuldade, mesmo que ele caia, ele renovará, porque há uma vida dentro que vai fluir para poder fazer viver, sair sempre essas penas. Mas o camuflado, por fora como santo, enquanto dentro tem outra coisa. Quando cai aqui, logo se manifesta o que está dentro. Ele logo se mostra, porque estava camuflado. Penas que ele não tem na realidade. Mas as penas verdadeiras, elas vêm da medula. Vêm de lá do interior. Mas você não pode fincar estas coisinhas e dizer, falei em língua. Eu o tenho. Você sai por aqui irado, e xinca, se porta indevidamente. Está vendo? E isso é por penas de pavão, num pássaro azul. Está vendo? Você não pode fazer isto. Sua própria vida prova que não é. Mas quando estas coisas estão operando em você por Deus, então você está selado. Então não há fingimento a esse respeito. Você simplesmente, você mesmo. E aí quando visões, obras perfeitas do Espírito Santo de Deus, tudo se manifesta. Por causa do quê? Você é Cristo. Tornam-se um. Espero que estejam entendendo. Você e Cristo se tornam um. Eu tinha mais uma coisa que anotei aqui, em que eu queria pensar. Traz-nos ao lugar da vida. Então, você se torna, tem vida eterna. Agora, tem o léxico do grego aqui. O diablota. Vamos falar, o diablota. Enfático. Estudei uma palavra o outro dia. Essa palavra está em São João capítulo 14, vamos fala, ou em São João capítulo 3, versículo 16.
encontramos um lugar que diz ter vida eterna. Em outro lugar diz vida sem fim. Em diaglota, enfático, e em outra linguagem. Duas traduções que o irmão Branham tinha. Disse que era dizer vida eterna em outra parte, mas outra parte vida sem fim. Então aí, eu estou lendo página 24 agora. A palavra em grego, ter, aionion. O irmão Branham tem uma palavra em grego que ele diz é A-I-O-N-I-O-N. Então, quase em aion. Aion é um espaço que não pode ser. É um número que não pode ser contado. É além de milhões, trilhões, bilhões. Mas isto é um aionion do tempo. Vida eterna. E a palavra em inglês para isso é eterno. Nós a conhecemos como eterno. Aionion. Ou vida sem fim. Está vendo? E se você tiver vida sem fim, como pode perecer? Vamos lá na pergunta. Se nós se diz quem crê terá a vida eterna, não é assim o que diz a Bíblia, irmão? Agora, irmão Branham diz, como é possível depois de receber a vida eterna morrer? Porque o eterno não morre. Se nós recebemos a vida eterna, então aí não há morte para a gente. É isso que está dizendo, irmão Branham. Você se tornou parte de eterno. Quando você recebe a mensagem do eterno, você tornou a parte do eterno. Você se tornou parte do eterno. E só há uma coisa eterna. Você tornou parte do eterno. E ele disse, há uma coisa só eterna. Satanás não é eterno. Não. Ele se tornou Satanás. O inferno não é eterno. O inferno foi criado, não é eterno. E estes corpos não são eternos, que nós temos. Eles foram criados, mas o Espírito de Deus é eterno. O único eterno é o Espírito de Deus. Nunca teve um princípio. Ou ele nunca tem fim. E a única maneira de podermos ter vida eterna, daquela palavra grega zoe, que quer dizer vida do próprio Deus, nós temos o zoe de Deus. A noiva tem o zoe de Deus. O irmão Branham diz, ele tem o aionion de Deus, que significa vida sem fim. Ele tem o zoe, e ele tem a palavra em inglês eterno. Esta noiva, ele tem tudo isso. O outro dia, vida sem fim, é própria vida de Deus em nós. Amém? Outro dia, na viagem, tive um debate. Testemunha de Jeová, agora. Com testemunha de Jeová. Agora, não é desconsideração a crença de ninguém. Não estou reprovando a crença de ninguém. Temos bastantes desses convertidos sentados aqui. Os da testemunha de Jeová. Estavam na igreja de irmão Branham, mas já como convertido. Um dos nossos administradores da igreja é testemunha de Jeová. Irmão Branham retifica. Não, era e foi salvo. Não ele era da testemunha de Jeová. Mas não, ele já não é da testemunha de Jeová. Era da testemunha de Jeová, porque ele foi salvo. Ele e sua família. Seu pai era um leitor. O irmão Rhodes. E eles, todos os seus irmãos e irmãs agora, quase todos vieram e receberam o Espírito Santo. Por causa das visões de Deus, contando-lhes o que fizeram e o que eles estão vendo, isso bastou. Agora, mas aqui, os da testemunha de Jeová, em seu livro, dizem que o fôlego que se respira é a alma. Agora, isso não pode estar certo. O fôlego que se respira não é a alma. Uma Branham nega. Se for, uma vez você é um tipo de alma, da outra vez você é. Outra pessoa respirou essa alma. Veja, onde você estaria agora? O fôlego é vento. E vento
é o que você respira em suas narinas. Agora, eles pegam a escritura de lá. E Deus soprou fôlegos em suas narinas e ele tornou-se alma vivente. E o que eles pegam? Os da testemunha de Jeová. Então o irmão Branham disse, agora, quero perguntar-lhes algo. Se ele era homem, que tipo de fôlego estava respirando antes de Deus soprar este fôlego de vida nele? Quem soprou o fôlego da vida em Adão? Foi Deus. Então o irmão Branham pergunta. Agora, não sei se ele era homem, era quem, mas que tipo de fôlego de vida que estava nele? Era do vento? Pergunta profunda, né? Era do vento? O fôlego da vida. Deus não respirou outro fôlego para Adão, mas ele respirou o fôlego dele mesmo, da vida, para Adão. Isto aqui é muito profundo. Ele respirou o seu próprio fôlego de vida. Não trouxe uma coisa para soprar assim, não. Como poderíamos dizer, leg. É leg aquilo, né? Ele não trouxe uma coisa para soprar com ele, para Adão estar... Não, disse ele, soprou a própria vida dele nas narinas. Amém. E Adão respirava o fôlego da vida de Deus. O zoe de Deus é o que respirava Adão. A noiva respira o zoe de Deus. Oh, glórias a Deus. Deixa eu dar, pular e dançar um pouco assim. Agora, eles pegam a escritura de lá. E Deus soprou fôlegos em suas narinas. E ele tornou-se alma vivente. Agora quero perguntar-lhes algo. Se ele era homem, que tipo de fôlego estava respirando antes de Deus soprar este fôlego de vida nele? Está vendo? Que fôlego estava respirando? Vem? Que tipo de fôlego? Ele era o homem vivo que respirava. Hoje então, se for assim, então cada animal é uma alma vivente. Como dizem que aquilo que ele respira é a alma, que faz respirar quando o ser morreu, então o animal também respira. Então é a alma vivente. Cada animal é uma alma vivente, porque respira uma alma humana. E nossa alma, e tudo junto. Então Jesus não teria morrido. O sacrifício de animal teria sido suficiente. Se os animais tinham o fôlego, têm a alma, então não haveria necessidade de Jesus vir para morrer. Porque os próprios animais que eram sacrificados já tinham alma para redimir a alma. Já tinha vida para redimir a vida de Adão. Mas se ele veio, porque aqueles eram tipos, não tinha vida correta como igual de Adão. Agora escute, irmão. Como o profeta disse, o Adão foi soprado nas narinas, ele tornou a alma vivente. E eu agora repisei que Adão respirava o fôlego da vida de Deus. Não é certo? Quando Adão caiu, Deus veio para redimir coisa dele que ele deixou. Ele veio redimir a vida que está no seu filho, que ele deixou. Adão era parte da vida de Deus. A noiva é a parte da vida de Cristo. Isso nos levaria muito tempo. Está vendo? Ele era um homem vivo que respirava. Pois então, se for assim, então cada animal é uma alma vivente. Porque respiram uma alma humana e nossa alma. E tudo junto. Então Jesus não teria morrido. O sacrifício de animal teria sido suficiente. Está vendo? Por isso, irmão, o argumento não é válido. De quem? De testemunhas. Mas o que Deus fez? Ele soprou o fôlego da vida eterna. Amém? Então, ele se tornou uma alma vivente. Uma alma que não pode morrer. Agora, observe agora. Vamos entrar em mel. Que aquela irmã tinha sonhado de mel. E ele disse, até os cotovelos. Notem, respirou o fôlego da vida eterna. Adão respirou o fôlego da vida eterna. Suas narinas. E ele se tornou uma alma eterna. Pois
Deus soprou, não o que a natureza fez. Não foi a natureza que fez, o vento. Mas o que Deus fez, soprou o fôlego da vida em suas narinas e tornou-se a alma vivente. Então você me diz, Adão morreu, irmão Branham. Mas lembre-se, antes de morrer, ele teve um cordeiro que o redimiu. O cordeiro já estava preparado para redimir aquela alma no dia que caiu. E o cordeiro já estava preparado para redimir a alma do cristão que havia de cair aqui na terra. Já estava. Não vejo a necessidade de um subir em cima do outro. Vamos lá, disse, está vendo? Ele teve um cordeiro que o redimiu. Aleluia. Os que Dante conheceu, ele chamou. E ele tomou um cordeiro para redimi-los. Ele era um tipo. Adão caiu. Então o cordeiro foi provido para Adão. O cordeiro foi provido para Adão. Deus tinha ordenado para Isaac ser morto. Mas antes que o Isaac fosse sacrificado, olha só, antes de Isaac ser sacrificado, Deus providenciou o cordeiro. Aleluia. Antes do Isaac ser sacrificado, Deus disse, deixa Isaac, sacrifique o cordeiro. Isaac morreu depois do cordeiro ter sido sacrificado. Antes de matar o filho, Deus providenciou um cordeiro para redimir aqueles que haviam de vir. Irmão, nosso problema já está resolvido desde antes da fundação do mundo. Você crê assim? O seu problema está resolvido desde antes da fundação do mundo. Deixa-me apreciando um pouco para terminar. Então você me diz, Adão morreu, com certeza. Ele era um tipo. Adão caiu. Então o cordeiro foi provido para Adão, porque já havia se tornado o fôlego de Deus. Vem? O fôlego de Deus, do Deus eterno, em suas narinas, e tornar assim a alma vivente. Ele era um filho de Deus, não o seu fôlego, como a palavra africana. Não sei qual é a palavra em grego para isso. Agora, neste momento, mas a palavra africana, eles chamam de amoiá. Amoiá, que quer dizer o vento, uma força invisível. Respira uma força do vento invisível. Os animais respiram amoiá. Irmão Branham, os animais é que respiram amoiá. Os pecadores é que respiram amoiá. A noiva respira o zoe de Deus. Amém. A noiva respira o zoe de Deus. Então, por que teríamos dificuldade com a vida eterna, se é a alma eterna que foi soprada em nós por fôlego? Por que nós teria dificuldade com a vida eterna? E isso sai pela culatra, atrás, não é? Culatra, quando abre uma alma, você abre a segurança. Quando você dispara, quando você pisa a gatilha, então aqui tem uma abertura onde abre segurança, não é? Onde tem mola de comunicação. Aquela mola de comunicação, ele serve para recolher a bala do carregador para o cano, e depois de disparar, ele recua para poder cuspir o voo. Então o irmão Branham me disse, esse tipo de interpretação ele é cuspida por culatra, que é tampa da alma. Irmão, está vendo? Isso simplesmente não pode fazê-lo. Mas Deus, especialmente sobre Adão, soprou o fôlego da vida eterna. E ele se tornou uma pessoa eterna com Deus. Ele tinha poder como Deus. Está vendo? Porque Adão andava em cima do mar, dava o nome aos animais. Disse, ele tinha o poder de Deus. Ele tinha o poder como Deus. Ele era um Deus amador. Ele era Deus da terra, não Deus do céu. Veja lá, Deus da terra. Ele era Deus da terra, não do céu. E algum dia, filhos de Deus, escutem, irmão, algum dia os filhos de Deus novamente se tornarão deuses.
Algum dia, os filhos de Deus, novamente eles tornarão deuses. Jesus disse isso. Irmão Branham disse, não sou eu, mas Jesus disse isso. Ele disse isso. Como ele disse? Ele disse, não está escrito em vossa lei, sois deuses? Então, se podeis chamar aqueles que ele chamou de Deus, aos quais Deus visitou, como podeis me condenar e dizer quando eu digo que eu sou o Filho de Deus? Está vendo agora? Estamos entrando em algo profundo. A nossa salvação é algo profundo onde vamos entrar. Agora observe isto. Ao provarmos o ponto. Agora, aqui estão. Ele agora, um Filho de Deus, mas comete um erro. Ele sabe que está fazendo errado. O Filho de Deus, quando comete o erro, a diferença é que ele reconhece que está fazendo coisa errada. Mas o ímpio disse, bom feito, eu o gajo lhe ensinei. E eu mostrei o gajo para me ver quem sou. Eu não tenho brincadeira. Mas o Filho de Deus, quando ele vive todo o tempo arrependido. Este é o grande sinal que te mostra que você tem algo diferente do mundo. Vem? O Abraão disse assim, o Filho de Deus, eu sou filho de Deus? Estava perguntando, irmão. Aquela irmã que sonhou, chamou de Deus, aos quais Deus visitou. Como podeis me condenar? Dizer, quando eu digo que eu sou filho de Deus? Está vendo? Agora, estamos entrando em algo profundo agora. Observe isto, ao provarmos um ponto. Agora, aqui estão. Ele é agora um filho de Deus, mas comete um erro. E ele sabe que está fazendo errado. Agora, lembre-se, Adão não foi enganado. A Bíblia assim diz em 1 Timóteo capítulo 3. Adão não foi enganado, mas a mulher foi enganada. Caiu em transgressão. Adão andou com Eva, porque era sua esposa. Igual a Cristo, não é enganado por Satanás, mas entrou na morte com a noiva. Ele foi estar com a noiva para que pudesse redimir a igreja. Vem? Ele foi estar com a noiva para poder redimir a igreja. Graças a Deus. Foi estar com a noiva para poder redimir a igreja. Irmãos, falando com certeza, ser um filho de Deus, deixa o mundo pensar no que eles pensam. Porque o irmão Branham disse assim, que ele foi estar com a noiva para que pudesse redimir a igreja. O irmão Branham disse, a única coisa que fez Adão é de permanecer com a sua esposa, mesmo no erro. Isso é muito profundo. Mesmo no erro. O irmão Branham disse, Adão não errou, de acordo com a escritura que ele citou, 1 Timóteo capítulo 3. Irmão, deixem a mente dos homens especular um homem, filho de Deus, porque errou. Mas o irmão Branham está a dizer aqui, Adão não pecou. Adão não pecou. Adão não foi enganado, mas a mulher foi. A enganada caiu em transgressão. Adão andou com Eva, porque era sua esposa. Igual a Cristo, não enganado por Satanás, mas entrou na morte com a noiva. Ele foi estar com a noiva para que pudesse redimir a noiva, a sua igreja. Adão sabia que estava errado. Assim simplesmente andou com Eva. Está vendo? Mas teve um cordeiro que foi provido para eles, para que fossem redimidos. E este cordeiro hoje, que dantes foram conhecidos por Deus, e que Deus os chamou, tem um redentor. Os cordeiros que Deus conheceu desde antes da fundação do mundo, Ele providenciou um redentor. Ninguém pode vir a mim se o meu Pai não o trouxer. E todos que o Pai me deu virão a mim. Está certo? Assim que tem um cordeiro provido desde a fundação do mundo, onde seus nomes são
postos no livro da vida do Cordeiro. O irmão Branham diz assim, não há nada o que pode te tirar da presença de Deus. Foste redimido, o seu nome foi colocado no livro da vida do Cordeiro, você pertence à família do Cordeiro, você respira. É por esta razão que gosto da noiva. A noiva respira a mensagem. A noiva respira a Bíblia. Não tem outra vida que ela respira, senão a vida do próprio Deus. Então, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu espero que Deus vos abençoe a todos que forem a ouvir esta fita para a vossa fortificação. O Senhor esteja com vocês para todos sempre. Amém.